no meu governo. Um único nome. Se interceptação, que eu não tenho controle nem governabilidade sobre conversa de terceiros, dá até para compreender o papel deles. Querer indicar, se articular para indicar, isso aí eu não tenho controle. Eu tenho um controle que não indicou. Não indicou. Em relação se teve nesse telefonema entre Cláudio Abreu e Cachoeira, que fala que vai almoçar comigo, então não teve almoço. Não tenho controle sobre as conversas deles, eu tenho sobre a minha agenda e não teve almoço nenhum. Nem café, nem almoço, nem jantar, nem um telefonema. Nem dei telefonema e nem recebi telefonema. João Monteiro, essa reunião que fala de cuidar, se eu cuidei de uma coisa foi do interesse público, porque eu fiz auditoria nesse contrato, botei para cumprir o contrato, dotei meu SLU, que é a empresa que faz a gestão do lixo, de aparelhamento para poder fazer a fiscalização, reduzimos violentamente o pagamento de 1 milhão de um mês para outro, por mês, só em instalar a balança, só medindo o entulho, porque a medição era feita pelo olhômetro, e evidente, isso já deve vir de muito tempo, já estabeleceu um padrão sobre o peso de um caminhão, só que na hora que a gente botou para pesar, a realidade foi outra, e caiu uma economia de 1 milhão por mês só na parte do entulho. Esse eu cuidei do interesse público, mas não teve nenhuma reunião com o João Monteiro, sequer reuni com ele para tratar de delta, sequer reuni. O que eu fiz foi cobrar a fiscalização e execução desse contrato. Isso eu fiz, essa é a minha responsabilidade. Com relação à casa, não tem empréstimo nenhum da casa. Tive informação que o meu porta-voz também não falou negócio de empréstimo. Não tem empréstimo da casa. A casa foi paga, tá aí o sigilo para ter acesso, tem cheque de entrada da casa, tem outros pagamentos, tem tudo isso, com esse detalhamento. Não tem problema, não tem mistério nenhum. Quando ele se referiu a empréstimo, é porque na minha declaração de imposto de renda, tem declarado como patrimônio prestações a vencer, ou seja, dívida, tem declarado dívida, tem 300 mil de dívida, porque são prestações que vão vencer ao longo de 100 meses para frente. Então, mas isso está declarado como patrimônio, é isso que se tratou. Então, eu quero deixar claríssimo isso aqui, não tem nenhuma dúvida, nenhuma transversação com relação a isso, por isso que eu disponibilizei, porque vocês vão ver onde era a origem e aonde entrou esses pagamentos. Agora sim, senador Cássio. Senhor presidente, senhor governador Agnello Queiroz, senhoras e senhores parlamentares, membros dessa CPMI, durante a sessão de hoje, senhor presidente, eu fui derrotado numa questão de ordem no que diz respeito à interpretação de Vossa Excelência, no que diz respeito ao artigo 14, que nos poderá custar caro um pouco mais adiante, suponho, o que me deixa à vontade para mencionar parlamentares que, mesmo ausentes, me antecederam em suas falas. Sem que antes eu possa cumprimentar de forma absolutamente respeitosa e fraterna o governador Agnello Queiroz, com quem tive a honra de conviver neste Congresso Nacional. E como o deputado Silvio fez referência que pela primeira vez não é Cacai que aqui está sentado, saudar com igual respeito e deferência o doutor José Zerardo Grossi, que de forma atenta nos prestigiou com sua presença durante toda essa sessão. O senador Humberto Costa fez referência sobre a necessidade de se rever a conclusão desses trabalhos, os destinos, a orientação das comissões parlamentares de inquérito, até porque elas devem ter o condão de apresentar sugestões, propostas que possam resolver aquilo que é objeto da sua discussão. Antes disso, observando aqui atentamente as condições de trabalho da imprensa, porque aqui cheguei no mesmo horário que o governador Agnello, exatamente às 10h30 da manhã, sentei nesta cadeira, saí eventualmente apenas para ir ao banheiro,
E na ida ao banheiro vejo, todas as vezes da minha passagem, as condições péssimas de trabalho da imprensa do Brasil, que durante horas vem trabalhando tal qual os parlamentares membros dessa CPMI. E que possamos respeitar aquilo que está na CLT, que está em todas as normas de condições de trabalho, o trabalho da imprensa livre do nosso país. E é exatamente para falar na imprensa livre que eu gostaria de celebrar. Estamos seguramente chegando ao final desta sessão, dessa reunião, o encerramento desta etapa da CPI do Cachoeira, que encerra-se com um placar de 1-1. E não vou aqui permitir talvez a comparação também do Fla-Flu, porque deixe o meu Fluminense fora dessa história igualmente. O que se viu foi a primeira tentativa do PT de inibir a Procuradoria-Geral da República. E o procurador, de forma ousada e corajosa, entrou na linguagem política da discussão dessa CPMI e disse para o Brasil inteiro ver que nem ele nem o Supremo Tribunal Federal se deixaria intimidar no julgamento próximo do Mensalão. Perdeu o PT, portanto, nesta primeira tentativa. Perdeu também nas iniciativas que foram deflagradas aqui, neste plenário, contra setores da imprensa livre do nosso país. E concluído praticamente o depoimento do governador Agnello, podemos dizer que tem um empate, sim, Excelência, porque Vossa Excelência termina sendo objeto de uma disputa política que deveria estar não neste espaço, não neste território, mas quem sabe nas ruas do Brasil ou pelo menos no plenário do Senado ou da Câmara Federal, jamais numa comissão parlamentar de inquérito, porque também fui vencido quando, arguindo o artigo 146 do regimento interno do Senado, que é literal ao dizer: não será admitida comissão parlamentar de inquérito sobre matéria pertinentes à Câmara dos Deputados, atribuições do Poder Judiciário e aos Estados. E, portanto, mantenho meu ponto de vista. Os governadores não poderiam ter sentado nesta CPMI e rasgaram mais uma vez o regimento interno para fazer desta CPMI um embate político deplorável. 1-1. Porque a pergunta que restou ser feita a Vossa Excelência e ontem ao governador Perillo, com todos os enxertos, com todas as tentativas de fazer os escorregões do embate político, só uma deveria ser respondida de forma cabal, de maneira absoluta e eloquente. Os governadores, depoentes como testemunha, fazem parte da organização criminosa do senhor Carlos Cachoeira? Senhoras, senhores, a resposta é uma só para ambos os governadores: não. Os governadores não compõem a organização criminosa do senhor Carlos Cachoeira, que é o objeto de investigação dessa CPI. A partir daí, poderemos, quem sabe, começar o verdadeiro trabalho. Não adiantou ou não adiantaram as tentativas todas de transformar uma comissão parlamentar de inquérito numa disputa menor de partidos de oposição e do governo. E aqui somos provocados, nós da oposição, porque numericamente inferiores, todos os instantes, em relação à disputa com o governo. Ora, não é esse também o local próprio para esse debate? Eu tenho absoluto respeito pela presidenta Dilma, uma brasileira exemplar, uma mulher honrada, uma mulher íntegra
indiscutivelmente, e que não pode ser, por exemplo, responsabilizada por ter no seu governo... A Globo News está acompanhando há quase 8 horas o depoimento do governador de Brasília, do Distrito Federal, Agnello Queiroz, na CPI do Carlinhos Cachoeira, no Congresso Nacional. Mais um dia longo de depoimento, um dia tranquilo, com alguns momentos mais tensos. O governador do Distrito Federal, inclusive, colocou à disposição abrir o segredo, o sigilo dele bancário, telefônico e fiscal para a CPI. Agora, enquanto isso acontece em Brasília, mobilizando boa parte do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, começou hoje e vai até o dia 22 a Rio+20. O Rio de Janeiro passa a ser, então, a